Reviravolta em The Boys. Saiu o episódio 7 e temos Ryan indo contra os princípios do seu pai. Agora ele vai jogar contra o Capitão Pátria mesmo? Ou foi só um ataque ali de bondade? Como é que vai ser o posicionamento do Ryan a partir daqui? E o Butcher? De fato, agora o tumor atacou ele de uma forma que vai bloquear ele, que vai impedir ele de fazer o que ele quer mesmo. E a Annie agora capturada, ela sendo substituída por uma super que infiltra, né, que se camufla. Todos os preparativos e várias perguntas abertas para o último episódio que vem em seguida, mas vamos explicar esse episódio 7 em detalhes. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, meu jovem, mais um episódio da 4ª temporada de The Boys, e quando o negócio começa a ficar melhor, começa a ficar bom, a gente já tá indo pro último episódio agora na outra semana, né? É uma loucura, mas temos muitos eventos ao mesmo tempo acontecendo aqui nesse episódio, muitas revelações importantíssimas que a gente tem que explicar. Então, antes de começar, já não se esqueça de deixar o like, que é importante demais, ajuda muito, e se inscreva no canal pra você não perder nossa cobertura de The Boys. Inclusive já vai ter um vídeo de detalhes que você pode ter perdido do episódio. Vambora! E é o seguinte, que episódio lotado de coisas relevantes. Quanta coisa relevante e importante acontece nesse episódio. Literalmente um episódio bem encaixado para um penúltimo de temporada, para preparar o que vai ser o último. Tipo, abrindo um monte de perguntas, abrindo várias respostas também, muitas revelações, mas também cheio de cenas asquerosas, pesadas, né? Pegada The Boys mesmo. Não tão pesadas, obviamente, quanto do episódio 6, a gente deve concordar, mas eu acho que esse episódio aqui anda mais na história ainda do que andou o episódio 6. Inclusive, tendo algumas cenas ali até mais épicas, né, que eu vibrei assistindo, né? Vamos aos poucos. A gente já tem esse início do episódio focado em um dos arcos aqui, que é o do Ryan, que tem mesclado muito o seu comportamento, né? Uma hora ele tá pendendo mais ao Butcher, outra hora ele tá pendendo mais ao pai, que tenta trazer ele pro seu lado. Só que esse episódio aqui, no geral, traz ele mais pro lado do Butcher e coloca ele mais contra o pai. E isso aqui pode gerar umas consequências um pouco mais graves pra ele. Tipo, aqui a gente tem ele estrelando uma propagandinha da Vault que estimula os filhos a denunciarem os seus pais que não vão de acordo com os princípios deles. E é interessante ver isso aqui, e a mensagenzinha que o Capitão Pátria deixa pro Ryan durante o episódio, pra gente ver o quanto o Capitão Pátria também tá em conflito em como educar e criar seu filho. Porque no episódio 5 a gente viu ele construindo a personalidade do filho pra ser mais fácil o que você quiser, não fica respeitando o que esse povo da Vault quer que você faça, não. Mas agora ele já quer incentivar o menino a fazer o que eles estão mandando. Enquanto isso, vamos pro foco do Capitão Pátria, das questões sobre ele ali na Torre da Vault, que envolvem muito algo definitivo em relação a Sister Sage. Tipo, aqui já trazendo o que era a tendência do episódio 6, né? O afastamento do Capitão Pátria com a Sister Sage, ele tomando mais raiva dela, não querendo concordar tanto com ela e sendo cada vez mais manipulado pela Firecracker. Enquanto isso, focando no próprio grupinho ali, nos The Boys, né, e tal, a gente tem muito foco no que eles estão enfrentando, nas consequências do que tá acontecendo em geral, né? Por exemplo, a relação deles com as famílias. Tem a questão da Annie aqui, falando com a sua mãe, tendo que mandar a mãe pra um lugar em segurança pra passar o Natal no deserto, e a gente vê mais conflitos da Annie ter sido queimada na mídia, estarem resbalando na própria mãe, que foi tirada do grupo bíblico. Isso prejudica o relacionamento entre elas, e a mesma coisa, uma coisa bem parecida, né? A gente vê mais pra frente o que tá acontecendo com o MM, né? A relação dele com a sua esposa, apesar de estar um pouco mais próxima, bonitinha e tudo mais, tá enfrentando as consequências do que está por vir. Ele também prepara esse campo, mandando sua família pra longe, e é muito interessante o episódio construir como o cara que motiva o MM a continuar lutando ser o próprio Trem-Bala. Quem imaginaria isso? Eu vou comentar mais sobre isso, mas antes vamos focar no plot do Trem-Bala com a Ashley. A gente vê aqui finalmente a revelação sobre ele pra todos, né? Ele trabalhando mais pros The Boys, durante o episódio ele defendendo e ajudando, eu vou falar daquelas cenas loucas de batalha lá bem legais, mas ele tomando decisões que parecem ser definitivas. Tipo, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu o trailer do episódio final, mas já adianto que é possível que o Trem-Bala não apareça mais nessa temporada. Aqui pode ter sido o fim da história dele por enquanto, ficando uma incógnita pro final. Mas aí vamos pra parte mais interessante mesmo e importante, que é a questão sobre o Butcher, o seu tumor e o seu vírus, que o episódio 6 deixou essa dúvida sobre o que ele vai fazer em relação a essa revelação sobre o tumor, sobre o Kessler e em relação ao vírus. E aqui a gente tem uma decisão, meio que ele tentando equilibrar as coisas. Nesse episódio a gente tem muito uma disputa, né, dele com o Kessler, colocando o Kessler, o próprio tumor, como bem mais como antagonista, até pela cena final que acontece com o Butcher. Mas no geral a decisão inicial dele aqui
aqui é realmente usar o vírus pra matar o Capitão Pátria, tentar forçar o Samir a fazer isso, mas tentar fazer com que esse vírus seja de uma forma equilibrada pra que não mate todos os supers. Por isso ele solta o francês, que pode ser importante pra trabalhar nisso e ajudar o grupo a limitar esse uso só no Capitão Pátria e na Victoria Newman. E assim, aqui com isso a gente tem aquele ponto que eu falei lá desde as análises dos primeiros episódios. Por mais que eles não queiram, por mais que ele traia o grupo, todo mundo aí, o MM, o Rio e ninguém queira ele liderando ali mais, eles precisam dele. E aqui tudo se prova mais verdade ainda quando o próprio MM é obrigado a colocar o Butcher na liderança do grupo de novo. Mas assim, no meio dessas cenas, uma coisa que eu preciso destacar muito é sobre o Jeffrey Dean Morgan, né, que faz o Kessler aí, porque mesmo não sendo um personagem real, mesmo sendo a representação do tumor, uma alucinação ali, ele toma espaço, sabe? Ele é muito bom nas suas expressões, a cara de zoeira, o olhar irônico. O melhor ator possível que eles poderiam ter colocado pra interpretar o Kessler aqui foi o Jeffrey. Mas assim, aproveitando que a gente tá falando disso, a gente tem que explicar algumas cenas que acontecem depois, né? Por exemplo, depois que a gente vê que o Butcher tá dando um gelo mais no Kessler, não ouvindo ele, e fazendo mais o que ele quer do que o tumor quer, a gente vê que ele, o Kessler, o tumor aí, tá fazendo coisas pra incomodar o Butcher e travar ele nisso. Então faz ele passar mais mal, o que obriga ele a voltar a ouvi-lo. E aqui tem uma proposta muito interessante introduzida de tentar distanciar o Butcher do Ryan, né? O Kessler trazendo, tipo, desde quando você gosta de supers e tal, trazendo a ideia da insignificância do Ryan, que o Butcher daria importância demais pro Ryan, sendo que não deveria dar, sendo que o Ryan na verdade não seria nada pra ele. Kessler tentando tirar essa preocupação do Butcher e estimular ele a fazer o que ele acha que tem que ser feito, que é na verdade usar o vírus de forma pandêmica ali e matar todos os super. E assim, falando do relacionamento de Ryan e Butcher, isso vai influenciando muito no arco do Ryan nesse episódio, de forma que isso vai trazendo mais o lado bom dele, vai estimulando ele a ficar mais contra o pai e fazendo aquele ato que ele faz lá no final. Tipo, a temporada começou muito com essa guerra de pais, o Capitão Pátria e o Butcher, vendo o que fica com o Ryan. Depois focou um pouco mais no vírus, vem trazendo um pouco mais do vírus e tal, mas no final das contas volta essa questão da disputa entre pais a partir do final desse episódio. Ah, João Vitor, então vai esquecer do vírus? Não, não vai esquecer do vírus. Eu acredito que no último episódio vai ter um uso muito fundamental pro vírus ali. Devem ter eventos importantes envolvendo essa conexão entre a questão do vírus, que o Butcher tem que focar, e a questão do Ryan. Depois, em outras análises, eu vou falar um pouco mais disso. Temos a revelação importante, né, a descoberta do Butcher, da Anne e do Hughie sobre o plano de matarem o Robert Singer. Tipo, isso funciona da seguinte forma, como uma explicação a partir do que a gente viu no episódio 6. Lá a gente viu o Capitão Pátria e Victoria Newman reunido com os poderosos para propor o uso da 25ª emenda, que é tirar o presidente e colocar o vice-presidente no lugar. E aqui no episódio apresenta a estratégia deles para ativar a 25ª emenda, que é matar o presidente. Opa, morreu de forma acidental, agora vamos colocar a vice-presidente no lugar. E assim, esse episódio preparou muito o campo para esse evento, que não acontece aqui ainda. No último episódio deve ter muito o foco nesse evento que o Robert Singer vai estar presente, na tentativa de matarem ele, enquanto os The Boys tentam proteger ele, enquanto tentam usar o vírus, que esse episódio deixou de brecha no final, e várias outras coisas. O tanto de coisa que esse episódio preparou pro episódio final, é muita coisa. E eu gostei muito como o roteiro aproveita dessa situação de descoberta sobre o Robert Singer para introduzir um outro plot que gera um problema. É muito da cabeça da Sister Sage elaborando tudo isso no final das contas. Indiretamente é ela que influenciou isso. Tipo, a situação servindo para introduzir essa super que tem esse poder de assumir o corpo de outras pessoas, que a gente tinha visto disso nas primeiras temporadas, agora volta. E essa situação dela, essa fuga dela, servindo para preparar o campo pro que acontece no final com a Anne. Bem importante essa adição que torna a história ainda mais complexa. Mas aí vamos falar da cena mais nojenta e asquerosa do episódio, que assim como no episódio 6 tiveram cenas nojentas e tem a ver com o Tess Teia, aqui também tem a ver com o Tess Teia. Temos a revelação dele como um possível infiltrado, a Firecracker descobrindo ele, e o Capitão Pátria matando o Tess Teia de uma forma super cruel. E isso aqui que é o mais importante dessa cena para mostrar um pouco da quebra de proximidade da Firecracker. Não tô dizendo que eles estão distantes, que um tá duvidando do outro, não, mas aqui com certeza uma preocupação surge na cabeça da Firecracker, porque a situação é bem pesada. A forma como o Capitão Pátria mata o cara com muita facilidade e muito cruel, partindo o corpo do cara no meio com as mãos, né? Mostra mais do lado doente dele, né? Que é uma das cenas que a gente tinha visto no trailer e comentado um pouco sobre ela. Mas também, se eu não tiver enganado, é a primeira vez na série que mostra a Firecracker horrorizada com algo que o Capitão Pátria fez. Ela é muito assustada. A cara dela revela muito que ela pode ficar mais de pé atrás com o Capitão Pátria e começar a sentir um medo. Apesar de que a escolha dela é a lealdade ainda. Mas aí, saindo disso, vamos pra Kimiko e Francês, porque finalmente toda a situação deles
deles na temporada, que às vezes poderia estar meio maçante de assistir, levou a alguma coisa, uma revelação importantíssima pra série em geral, sobre a Kimiko. A revelação da verdade por conta da deficiência de fala da Kimiko, do porquê ela não fala. Não é que ela é deficiente, é um trauma, só que o trauma revelado antes tinha a ver com a morte dos pais dela na frente dela. Aqui agora a gente tem o verdadeiro trauma, que tem a ver com esse dilema que ela tá lutando na temporada, de ser uma arma para as outras pessoas ou não, ela ter sido forçada a isso, matar várias pessoas, várias meninas ali em silêncio, porque não podia gritar nem nada, criou esse trauma na cabeça que a partir disso ela não conseguiu mais falar. Isso é interessante porque significa que é um trauma, é algo forte, mas é algo que pode até ser resolvido. Não sabemos se isso vai ser resolvido nessa temporada, mas agora finalmente a proximidade deles está mais estabelecida, principalmente pelo que acontece nessa cena, porque essa revelação, essa vibe de fragilidade que é gerada aqui, é aproveitada por quem? Pelo Samir. Tipo, já tava na cara que ele aceitando fazer aquilo, olhando de rabo de olho de longe, fazendo, fingindo que ia dar tudo certo, aquilo ali significava que ele tava tramando alguma coisa, e a gente tem o uso do vírus pela primeira vez em uma pessoa nessa temporada. Tipo, o Samir injetando o vírus na perna da Kimiko e o francês mostrando sua total fidelidade a ela, né, e preocupação ao cortar a perna fora. Assim, o duro é que o Samir fugiu, mas pelo menos duas coisas: a perna da Kimiko se regenera, então não tem um problema ter cortado, e agora eles têm a perna, que é algo que o vírus foi injetado, então o francês consegue replicar. É o que é passado nesse episódio, só que ele consegue replicar, não parece ser da forma pra matar o Capitão Pátria. Já um dos pontos estabelecidos no final, eles conseguiram ter as mãos no vírus, não do jeito que o Butcher queria, que era pra matar o Capitão Pátria, mas eles vão executar a missão pra pelo menos derrubar um mal, que é derrubar a Victoria Newman, porque esse vírus parece ser suficiente pelo menos pra isso. Então é meio que essa arma que os The Boys têm pro último episódio. Só que assim, né, saindo disso, indo lá pro profundo, a gente tem um marco importante em relação a ele, tipo, ele meio que dando o passo total pro lado do Capitão Pátria, pra total fidelidade a ele, tipo, tirando todo e qualquer tipo de outra coisa que pode distrair ele, outro tipo de amor, que é, por exemplo, o polvo dele, né, que ele acaba matando ali, gerando que eu acho que é a cena de luta mais louca dessa temporada, pelo menos por enquanto. Profundo contra Annie, Black Noir contra Butcher. E assim, por que a luta é legal, né? Porque ela é cheia de surpresas. Por exemplo, o Black Noir revelando um distúrbio no meio da luta, em que ele apaga e pega no sono no meio disso, que é a parte mais zoeirinha, mas gerando as partes mais loucas, né, incríveis. Que é a chegada do Trem-Bala, sendo mais uma vez herói pros The Boys, e agora sim se revelando como o traidor pro Seth, pro Capitão Pátria. Até na cena anterior, com o próprio Mother's Milk, ele revelou que ele quer mais isso, traz muito desse lado dele, ele que motivou o Mother's Milk a continuar, né? Só que assim, a cena mais incrível pra mim é quando o Black Noir revela que voa o MM, o Mother's Milk, chegando com a minigun, metralhando o cara. É sensacional. É muito badass o jeito que ele chega. É um tipo de batalha que fazia tempo que a gente não via. Essa vibe épica, muito louca, né? Ele expulsando o Black Noir com essa minigun, o cara nem volta mais, só vai embora. Isso mostra ele muito com sangue nos olhos e uma atitude tipo, voltei pra ficar e agora eu vou ficar mesmo. É a minha decisão lutar por isso. Só que assim, tem uma coisa que eu não gostei muito nessa luta e achei meio estranho, um pouquinho sem sentido, que é essa parte final, quando o Black Noir já saiu, a Annie tá batendo ali no profundo, né, depois do Trem-Bala já ter batido nele, joga ele longe, bate ali com um alter na cabeça dele, tipo, bem satisfatório de assistir, mas deixam ele vivo e vão embora, deixa o cara vivo dentro do apartamento deles, tem a chance de finalizar, mas não, o Butcher, nem o Butcher quer isso, deixa vivo e vai embora. Tipo, era uma grandíssima oportunidade de já eliminar um super do lado do Capitão Pátria, que nem tem chance, nem tem oportunidade de virar pro lado do bem. Eu acho que essa cena seria a minha maior crítica pro episódio, mas não estraga, sabe? Porque a gente tem as reações do Capitão Pátria ao descobrir que é o Trem-Bala o traidor, e ele chorando aqui com lágrimas mostra muito que ele considerava o cara, mas isso levando a Firecracker meio que conseguindo a vingança, né? Ela conseguindo a demissão da Sister Sage. E é interessante a gente tentar imaginar onde que essa personagem vai se encaixar agora, se ela vai voltar a aparecer na temporada, tipo, agora ela pode ajudar o Butcher de alguma forma, vai ficar contra o Capitão Pátria, ou o Capitão Pátria vai precisar dela de novo mais pra frente, porque assim, a partir do momento que ele demite ela, que era uma grande vantagem pra ele volta a estaca zero, né? Ele volta a ser o Capitão Pátria de antes, eu que mando, as decisões são minhas e não escuto o conselho de ninguém. E assim, a gente tem a cena do vírus que eu já expliquei, uma cena totalmente The Boys, ele serrando a perna, negócio louco, mas aí vamos pra questão do Ryan, meio que se virando contra o pai, né? Ele em mídia nacional ali, ao vivo, indo contra a cantoria e a manipulação da Vault e falando as verdades pra todo mundo ali na TV. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a reação do Capitão Pátria com isso, mas aqui a gente já vê a reação do Butcher, e isso aqui transforma mais ainda o Butcher, porque se ele talvez tivesse minimamente se inclinando a querer obedecer o que o Kessler tá falando,
falando, que é de querer não ligar pro Ryan, matar todos os supers mesmo, aqui acabou isso. Aqui ele mostra pro próprio Kessler que não, e agora ele acredita, ele vai defender o Ryan mesmo, vai seguir o que ele quer, não vai fazer o que o Kessler quer, forçando o Kessler a tomar uma atitude, forçando o tumor dele a tomar uma atitude. Tipo, quando ele sai ali todo feliz e cai e desmaia, né, foi o próprio tumor dele que fez isso de propósito, do tipo, você não vai me ouvir por bem, por conselhos, a gente vai fazer isso por mal, vou te incapacitar de fazer o que você quer. Tipo, aqui é o tumor na representação do Kessler impedindo o Butcher de fazer o que ele quer, que é usar o vírus só na Victoria Newman e no Capitão Pátria. Ou seja, isso revela que no último episódio ele pode acabar não participando da treta lá de tentar salvar o Robert Singer. Ele pode ser impedido de usar isso na Victoria Newman, o tumor pode acabar aparecendo de uma forma mais intensa e forçar o francês, ou sei lá, pegar o Samir de volta e forçar a conseguir o vírus do jeito que ele quer mesmo, da forma pandêmica. Então o último episódio ainda vai ter muito do Butcher lutando contra esse tumor, talvez a resolução disso, enquanto principalmente Hughie, mas todos os outros agora tem um problema gravíssimo, que é a Annie. A grande revelação aqui de que aquela super infiltrou, aquela super que consegue se disfarçar de outra pessoa. No momento que aquela fã, entre aspas, apareceu no bar pra tirar uma foto com a Annie, na verdade era essa super disfarçada, né, que capturou a Annie original e assumiu o corpo dela. Ou seja, a Annie tá capturada, em tese agora ela pode ficar nas mãos do Capitão Pátria e se ferrar muito, eles precisam resgatar ela, é outra missão pro último episódio, mas antes deles resgatarem ela, eles precisam primeiro descobrir que ela foi capturada e que aquela outra é uma falsa, né, que inclusive tá pegando os arquivos lá e todas as informações privilegiadas que eles têm. Então, assim, pro último episódio ficou estabelecido que os The Boys, apesar de ter o vírus ali, eles não têm muito, porque não conseguiram a capacidade pra matar o Capitão Pátria, só a Victoria Newman. Eles sabem da estratégia de matar o Robert Singer, mas não tem muito o que fazer sobre isso, ainda mais com alguém infiltrado sabotando eles. No meio disso, eles ainda precisam resgatar a Annie, o trem-bala parece que não vai ajudar mais, porque agora ele vai ter que fugir. O Capitão Pátria tem um desconforto do seu filho indo contra ele, mas ele tem muito mais vantagem aqui. Eles podem acabar conseguindo seguir com um plano, já que a própria Victoria Newman, né, no episódio, na cena de conversa, demonstrou pro Hughie que mesmo não sabendo do negócio dos campos de concentração, ela não vai abrir mão, vai continuar com esse plano. Só que assim, ela ficou balançada, né? É muita coisa. Por isso, o tanto de coisa que eu tive que falar, só pra resumir. Ainda vai ter o vídeo de detalhes, ainda vai ter mais um monte de coisa, assim, um episódio muito legal. Não sei se ele supera o quarto e o sexto episódio, que foram os melhores da temporada pra mim, mas pelo menos ele anda mais com a história do que o sexto. Coloca nos comentários o que você achou, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder os vídeos que vão vir aí muito sobre The Boys. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!